sou Jasmine, você está aqui no Casos e Caos e hoje eu vou contar para você a história do São Paulo Futebol Clube, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Eu escolhi falar do São Paulo primeiro por ser o clube favorito do meu pai, inclusive essa blusa aqui era dele, está amarrada aqui atrás por conta do vídeo, mas dito isso, bora pro vídeo e apito inicial. Fundado em 1930, no dia 25 de janeiro, São Paulo iria passar por uma queda e grandes dificuldades antes dos seus anos de glória. Ele nasceu da junção do Clube Atlético Paulistano, que havia deixado o esporte de lado, e alguns membros decidiram bater o pé pela causa e não deixar o seu esporte favorito de lado, e da Associação Atlético das Palmeiras, que estava com dívidas na época e precisava de um sócio. Já na fundação do clube, a elite paulistana já torcia pelo time, que promovia um clube 100% brasileiro e paulistano, sem nenhuma influência europeia como outros clubes tinham na época. As cores da logo do time também têm um significado, sendo que o Atlético Paulistano tinha o vermelho e o branco, e o Atlético das Palmeiras tinha o preto e o branco, além também de remeter à bandeira da cidade de São Paulo. O primeiro jogo do time foi contra o Atlético Ipiranga pelo Campeonato Paulista, e já no primeiro ano ele já estava no segundo lugar. E então, em seu segundo ano, estava com o seu primeiro título de campeão paulista, e ele ainda arriscaria sendo vice muitos anos seguintes, em 32, 33 e 34. Porém, nem tudo eram flores e algo iria acontecer. Em 1935, por conta de uma disputa entre quem apoiava o futebol amador ou profissional, foi votada então a extinção do São Paulo Futebol Clube. Em 34, as divergências entre a Associação Paulista e a Confederação Brasileira de Desportos surgiu. O Corinthians e o Palestra Itália fundaram a Liga Paulista de Futebol, e o São Paulo ficaria isolado, cogitando em abandonar o esporte. A ideia iria dividir também o clube, que teve uma briga interna entre quem apoiaria o esporte e quem iria querer seguir outro rumo. Como dito antes, o São Paulo foi extinto. Porém, foram formadas outras dissidências, como o Grêmio Tricolor e o Clube Atlético dos Estudantes de São Paulo. E o Grêmio Tricolor publicou em um jornal na época, convocando uma reunião para o reaparecimento do São Paulo, que de fato ocorreu. Mas o clube teria que começar tudo do início. 16 de dezembro de 35, São Paulo voltaria. Um ano muito marcante para os fãs do Tricolor é o ano de 1943, pois o clube ganharia uma história a se contar, a moeda que iria cair de pé. O Clube da Fé, como era conhecido na época, venceria o Campeonato Paulista sob o Palmeiras. A história que se conta é que na reunião arbitral de 43, os presidentes debatiam quem poderia vencer. E quando alguém citou o Tricolor, um deles disse a seguinte frase, abre aspas, só se a moeda cair de pé, fecha aspas. E então, no dia 3 de outubro de 1943, a moeda caiu de pé e o São Paulo ganhou o Paulistão pela segunda vez em sua história. Nos anos 50, iria começar a história do Morumbi. Para começar, eles tinham muitos problemas sobre a construção do seu próprio estádio. Primeiro, que a área onde eles gostariam de construir não foi a que de fato foi construído o estádio. Segundo, o clube precisaria desembolsar muito dinheiro. E mesmo com dinheiro doado por torcedores e sócios, eles ainda precisaram de empréstimos financeiros, vendas de cadeiras cativas, campanhas publicitárias, venda de terrenos, doações, carnê paulistão e venda de títulos patrimoniais. O local almejado, na verdade, era onde fica o Parque do Ibirapuera. Porém, Jânio Quadros não permitiu que o clube recebesse a área da prefeitura. E então foram ao Jardim Leonor,
onde fica o Morumbi, que era desabitado e estava em processo de loteamento. Nessa época, eles tiveram que deixar o esporte um pouco de lado. O estádio foi inaugurado em 2 de outubro de 1960, onde o São Paulo ganhou sobre o Sporting de Portugal de 1-0, com o estádio ainda não concluído. Concluído apenas em 1969. Nos anos 70, São Paulo voltaria com tudo, conquistando títulos importantes como o Brasileirão e também estreando na Libertadores, onde quase vence. O tricolor ainda teria uma ótima década de 80, onde venceu o Campeonato Brasileiro em 86, sendo campeão paulista em 80, 81, 85, 87 e 89. O Campeonato Brasileiro de 86 é eternizado, pois, de frente ao Guarani, quando tudo parecia perdido, Careca marca. E nos pênaltis, São Paulo vence. Nos anos 90, São Paulo já não teve um resultado brilhante como era esperado. Na época foi anunciado que ele poderia cair para a segunda divisão, algo que não aconteceu, por conta de um regulamento. E então chegaria ao clube Tele Santana, junto com o jovem Raí, e então voltariam ao estadual e no Campeonato Brasileiro com glória, vencendo a Libertadores. E em dezembro de 92 venceram o Barcelona, que tinha como técnico Johan Cruyff, ganhando a taça intercontinental, uma máquina que parecia que não iria acabar. Porém, Palhinha erraria um pênalti na Libertadores, acabando com a fase de ouro. Logo, o técnico deixa o time e depois grandes estrelas do time saem com ele. Mas Tele ficou eternizado como o maior técnico do time. E logo começaria uma campanha abaixo do esperado. Iria acontecer no final dos anos 90. Em 2001, eles vencem o Rio-São Paulo, mas as críticas dos torcedores corriam à torto e à direita, pois queriam ver o time no topo do mundo novamente. Em 2004, eles perdem a Libertadores para o Once Caldas, algo que deixou muitos surpresos. Mas em 2005, eles vencem, e vencem também o Liverpool e o mundo. Seriam campeões paulistas em 2006, 2007 e 2008. E então começaria a fase de altos e baixos novamente, o que fez com que muitos torcedores criticassem o clube novamente. Em 2012, vencem o Sul-Americano e em 2015, o grande craque do time, Rogério Ceni, iria se aposentar. E não é preciso explicar o quanto ele foi importante para o clube. Não apenas ele, mas também Careca, Miller, Serginho Chulapa, Raí, Mineiro, Cafu, Kaká, Canhoteiro, Luiz Fabiano, Hernandes, Lugano, Zete, Leônidas e o saudoso Tele Santana. E então, a história do clube continua a ser escrita. É inegável que o clube é um dos maiores do Brasil e do mundo. E que a história do Clube da Fé é inspiradora e muito interessante. Essa é a história do São Paulo Futebol Clube de maneira resumida. Agora que você já sabe a história do São Paulo, deixe aqui um like, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigada!